Olá, já estamos no ar com o seu estilo de vida. Hoje é terça-feira, nós estamos um pouco, digamos que atingidos, né, por causa dessa situação do WhatsApp. Nós não temos o WhatsApp por algum tempo, mas nós podemos conversar ainda pelas nossas redes sociais. www.facebook.com/estilovida é a nossa fanpage e você encontra todo o nosso conteúdo e além de encontrar nosso conteúdo, você pode mandar mensagem para nossa produção também. Lembrando que na nossa fanpage você encontra tudo aquilo que é relacionado tanto ao vivo do estilo de vida quanto aos bastidores. Então tudo aquilo que acontece por trás das câmeras e que às vezes você não tem a oportunidade de ver enquanto nós estamos no ar, você pode conferir depois que o programa acaba. Tanto as nossas dicas de saúde, de qualidade de vida, quanto aquelas dicas, por exemplo, de cabelo, de estética, tudo aquilo que a gente vai achando interessante e que nós acreditamos que vocês vão gostar, nós postamos na nossa fanpage para compartilhar com os nossos amigos que são vocês. E além disso, nós postamos também todas as nossas ideias de eventos que são solidários, de eventos que tem tudo a ver com a Amazônia, que tem tudo a ver com o estilo de vida também e que vocês podem participar. Lembrando também do evento que nós conversamos ontem com a Carla Xavier, que vai de 5, é um bazar e brechó, que vai de R$5 até R$40 e é a oportunidade também para a gente comprar, por exemplo, presentes das nossas mães, né? O Dia das Mães está chegando e aí o bazar e brechó vem aí com tudo, justamente para você não gastar muito e para você ter a oportunidade de presentear todas aquelas pessoas que você precisa. E além disso, você pode também mandar as suas dicas, você pode mandar todas as suas sugestões de pauta, tudo aquilo que você achar interessante, que vai ficar interessante no programa, você conversa com a gente pelo Facebook e a gente inclui na nossa reunião de pauta. E falando sobre isso, o nosso tema de hoje foi fruto também de uma ideia de vocês, porque o Moisés Silva, ele mandou uma participação pra gente querendo alguns temas, sugerindo alguns assuntos e dentre esses assuntos estava a apendicite. E é por isso que nós vamos falar sobre a apendicite hoje. Se você tiver alguma dúvida, você já pode começar a enviar a sua participação, tanto pela nossa fanpage quanto pelo SMS, porque agora é a hora da gente lembrar que ainda existem as mensagens normais, né, gente? Não existem só os aplicativos. Você pode mandar ainda para o nosso número, 92 é o código de Manaus, 98111 4512. E além disso, é claro que você pode conversar com a gente também pelo nosso Instagram, @estiloamazonsat, aí você vê todas as nossas fotos, todo o nosso conteúdo, os vídeos do Amazonsat agora, do Instagram, né? Já tem um limite maior, antigamente eram só 15 segundos e agora já tem 1 minuto. Então você já pode também mandar sua sugestão de vídeo pra gente, sua sugestão de dica de saúde, de corte de cabelo, alguma coisa que tenha a ver com o estilo de vida, que tenha a ver com a gente, que você acha com certeza que vai encaixar no nosso Instagram. E aí é uma forma de você se manter informado em relação ao estilo de vida, mas de uma forma mais rápida, mais prática. Porque você vê as fotos e às vezes uma foto fala muito mais do que muitas palavras, né? E aí só por aquela foto ali você já sabe de todas as novidades que estão acontecendo aqui no estilo de vida. Mas falando em novidade, nós vamos começar o nosso bate-papo do dia. Nós recebemos o médico José Jorge e ele vai conversar com a gente sobre a apendicite. A gente estava até conversando aqui, né, doutor, enquanto não começava o programa, e aí eu falei para ele, olha, eu vou começar com uma pergunta básica. Por que existe o tal do apêndice? Por que a gente tem que carregar o apêndice, já que ele só serve para inflamar? Se é que ele realmente só serve para trazer problemas pra gente, né? Bom dia. Bom dia, Isabelle, bom dia a todos. O apêndice, ele é um órgão vestigial, ele é um remanescente do desenvolvimento embriológico do aparelho digestivo e durante a fase embrionária, se você for considerar os aspectos da ontogênese, do desenvolvimento dos seres vivos, o apêndice ele representava em animais inferiores ao homem uma função imunológica, tá certo? E que tem a ver com a maturação de linfócitos, para que essas células se tornem imunologicamente competentes. O fato é que no homem, com o desenvolvimento do baço e outros órgãos do tecido linfóide, o apêndice realmente virou um órgão vestigial. Ele tem esse nome de apêndice porque ele é uma estrutura apendicular, ele fica fixada à parte do intestino grosso e realmente a retirada do apêndice como se procede nos procedimentos cirúrgicos, em função da apendicite, realmente não causa dano, assim como causa a retirada do baço.
retirada do baço em crianças, principalmente ainda não tem o seu sistema imunológico desenvolvido, está associado com desenvolvimento de sepsis por pneumococos e outras infecções. Por isso ela deve ser evitada, é diferente. O apêndice não, ele não causa nenhum tipo de transtorno com a sua retirada. Em relação aos problemas que a gente tem relacionados ao apêndice, né? Eu lembro que o meu irmão, inclusive, já fez a cirurgia de apendicite e foi um susto para a família toda, porque a gente estava em casa, estava bem, de repente ele sentiu uma dor e aí, a partir dessa dor, foi para o hospital, não voltou mais do hospital, só voltou depois que foi operado. Então, quer dizer, às vezes acontecem esses casos de relâmpago, se é que a gente pode dizer assim, e todo mundo ficou muito assustado, né? Mas, doutor, não tem outra forma? Realmente tem que retirar? Não, a única coisa que vai solucionar aqui é a retirada do apêndice. Então, por que que a solução desse problema é sempre muito radical e sempre leva à cirurgia? Então a gente fala da apendicite. O que é apendicite aguda? A apendicite é uma doença inflamatória inicialmente e que, com a evolução do seu quadro anatomopatológico, ela passa a se tornar uma doença infecciosa de potencialidade grave. Já se morreu muito por apendicite aguda, quando os profissionais não têm um treinamento ou não estão atentos ao diagnóstico da apendicite. É só para fazer um comentário, aquilo que o nosso secretário Pedro Elias falou na entrevista na TV Amazonas, o diagnóstico da apendicite é feito pela mão do cirurgião. Então, como se vai fazer o diagnóstico de apendicite? Através de um exame físico e de uma história clínica bem feita, por profissional que tenha treinamento, que tenha a vivência em diagnóstico de apendicite. Então, é uma doença inflamatória, de início insidioso, que ela começa, na maioria das vezes, com um quadro de dor abdominal difusa. Ela não começa, a dor não começa, na maioria dos casos, né, na fossa ilíaca direita, aqui na região da virilha, ela começa na região do epigastro, conhecido como boca do estômago. E ela pode até ser confundida, né? Exatamente, esse é o problema. Em função da sua evolução clínica, não é? Porque as vísceras abdominais, elas possuem dois tipos de inervação, uma inervação somática e uma inervação visceral. E a inervação visceral, ela dá um tipo de dor em que é uma dor difusa. Você pode ter uma apendicite, você pode ter uma inflamação na vesícula, você pode ter uma inflamação no pâncreas e pode ter uma simples dor de barriga, uma gastroenterite. E o sintoma que você vai ter é o mesmo, é um desconforto, uma dor na região epigástrica, se chama, conhecido no meio popular como boca do estômago. E o que vai fazer com que o profissional que tem experiência no diagnóstico possa fechar o diagnóstico da apendicite aguda? É a evolução. Os exames de imagem, que são uma ferramenta bastante importante para o diagnóstico, nesta fase inicial, eles são negativos, eles não te orientam para o diagnóstico. Os exames de laboratório, o hemograma, o sumário de urina. Então, não existe, na realidade, quando a gente dá aula de apendicite na universidade, o que a gente procura reforçar para os alunos, tanto os que vão ser cirurgiões, como os que vão ser clínicos, médicos gerais. O diagnóstico da apendicite é um diagnóstico clínico. Os exames complementares, como tomografia, ultrassom, radiografia simples de abdômen, os exames de sangue e urina, são complementares para te ajudar no raciocínio clínico. E, logicamente, considerando a evolução do caso. Não é? Uma dor de barriga, uma infecção intestinal, como é que ela vai evoluir? O sujeito vai ter uma diarreia e o quadro vai desaparecer. Um quadro de vesícula, ela vai evoluir para uma dor que começou difusa, vai se localizar embaixo da costela, cocôndrio direito. E a apendicite, o que acontece com ela? A dor vai deixar de ser difusa e vai se localizar em torno de 12 a 24 horas na fossa ilíaca direita, onde aí então o diagnóstico clínico fica bem mais acessível de ser feito. E aí o médico pode fazer o diagnóstico clínico e aí então encaminhar as proposições terapêuticas, né, que eu acho que é a próxima. Nesse caso, em relação ao diagnóstico mesmo, tem a ver até com um exame que o médico faz com a própria mão, né? Porque eu lembro que quando o Gabriel é meu irmão, quando ele saiu de todo o processo, enfim, aí ele
já estava bem, já tinha passado pela cirurgia, ele dizia que ele já sabia fazer o exame da apendicite. Eu falei, como assim, gente? Como que esse menino sabe fazer o exame? Não, é porque você tem que apertar assim com a mão, não sei aonde, aí se subir de tal jeito, é o apêndice. Eu falei, gente, como assim? E aí, no caso, é por causa dessa verificação que o médico faz anteriormente, então. Exatamente. Você encontra na literatura médica vários sinais da apendicite aguda. Além da evolução clínica, os sinais físicos. Sinal de descompressão brusca dolorosa, sinal de irritação peritoneal, que são fruto, esses sinais que eram, quando a gente fez semiologia nos anos 70, né, porque eu já estou ficando velhinho, então aí a gente fala, né, anos 70, quando nós fizemos semiologia, a gente discutia muito a evolução, sinal de Rovizinski, sinal de Bloomberg e outros, que eram cirurgiões do início do século XIX, século XX, que faziam diagnóstico de apendicite através do exame físico. E com o advento da tecnologia que nós temos hoje, né, houve eu poderia dizer, uma pequena deformação, e se nós não estivermos atentos, a tomografia computadorizada de 32 canais, a ressonância magnética. Então, hoje, o advento dessa tecnologia tenta substituir o sentimento do médico, do profissional, que é quem vai fazer o diagnóstico. Então, a deformação a que eu quero me referir é a seguinte: você tem uma dor abdominal, ele vai e faz uma ressonância magnética e o radiologista, sem examinar o paciente, fala assim, esse paciente tem uma apendicite aguda, está aqui a ressonância magnética, e na realidade ele pode ter outra patologia. Essa inversão de lógica de raciocínio para se chegar até o diagnóstico, ela está sendo observada hoje. É um efeito que até certo ponto você pode considerar natural, né? Uma vez que, não, eu vou confiar no raciocínio do médico ou na máquina da ressonância? Eu vou confiar na máquina da ressonância. É a primeira intuição, é o primeiro instinto que o indivíduo tem. Mas eu posso dizer, Isabelle, para você e para os que estão assistindo esse programa, que, em princípio, devam confiar no profissional. Agora, que profissional? Profissional que tenha capacitação, que tenha vivência, de preferência um cirurgião. A dor abdominal, na literatura, em trabalhos médicos, na parte de formação acadêmica dos alunos da medicina, ela está enquadrada dentro de um capítulo chamado abdômen agudo, que existem outras causas de dor abdominal, das quais eu te diria que, em termos de frequência estatística, a apendicite é a mais comum. Em relação às dores da apendicite, é uma dor que pode ser confundida, como a gente já disse, com uma dor, por exemplo, estomacal, com uma dor... infecção urinária, uma diarreia, uma gastroenterite. Todas essas que se localizam mais ou menos próximo ao apêndice. Exato. O problema é que você, com a evolução, eu vou te dar um exemplo assim, como que acontece na emergência. A gente está de plantão, chega um paciente com dor abdominal. O primeiro acesso desse paciente não é com o cirurgião, é com o clínico, é com o generalista. O clínico avalia esse paciente dor abdominal, ele pede os exames iniciais e pede uma avaliação do cirurgião. Como é que deve ser encarado nessa primeira avaliação? É o aspecto cronológico. Essa dor começou quando? Doutor, tem 10 minutos que começou. 10 minutos de dor, não vou conseguir fazer diagnóstico. Não, doutor, já tem 12 horas, ela está doendo, na parte superior eu estou com desconforto, então o que a gente faz? Eu tenho como fazer o diagnóstico de um diagnóstico anatômico específico? Não tenho. Eu vou internar o paciente, ou se o paciente for de um nível social, tenha condição, eu vou orientá-lo, olha, você vai para casa, daqui 12 horas você volta aqui que eu vou te examinar de novo. E aí o paciente volta, e aí com esse tempo você vai ter uma localização, vamos dizer assim, do processo infeccioso, inflamatório infeccioso. E só para assim, mas você vai esperar esse tempo todo? Sim, eu vou esperar esse tempo todo, por quê? Os exames de imagem não vão me precisar, os exames laboratoriais não vão. E aí eu vou indicar uma terapêutica agressiva, que é uma terapêutica sem saber o que é. Então é necessário observar, né? Com certeza é necessário você ter o diagnóstico mais preciso possível e no menor espaço de tempo. O que a gente vê, Isabelle, na emergência, nos hospitais nossos aqui de Manaus, do Rio de Janeiro, onde eu já trabalhei, é que os pacientes não chegam na fase inicial, eles já chegam... o Rio de Janeiro, por exemplo, o pronto-socorro do Hospital Antônio Pedro, da universidade, os pacientes chegam de todas as localidades do interior do estado do Rio para lá.
E é uma situação semelhante aqui no que acontece no Amazonas. O João Lúcio, 28 e o Platão recebem pacientes que vêm do interior já com 2, 3 dias de evolução. E aí não tem muito o que se fazer, né? Exatamente. Aí o diagnóstico já não é mais de uma apendicite em fase inicial, em que o procedimento cirúrgico tem um 99% de chance de êxito. Aí você já tem um procedimento complicado e o procedimento cirúrgico continua sendo indicado, mas aí a repercussão sistêmica para o paciente vai ser mais desfavorável. Nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo. Daqui a pouco a gente está de volta. Você pode enviar suas mensagens, não esquece, pela nossa fanpage. Inclusive, nós já recebemos aqui algumas participações da Dona Maria da Compensa, por exemplo, Maria Paula do Aleixo também, mas nós vamos saber do que se trata e vamos responder também assim que nós voltarmos do intervalo. E se você quiser, continue com a gente e manda a sua participação também. Lembrando que a nossa fanpage é www.facebook.com/estilovida e o nosso número está aí na sua telinha. Você pode mandar SMS também. Voltamos já.